Chegamos hoje na lição de número 5 aqui da classe dos juvenis deste quarto trimestre da CPAD em 2024. Nesta lição 5, nós vamos trabalhar sobre um tema muito relevante e atual, sobre o relativismo ético. Estamos trabalhando e estudando com vocês um texto da Verônica Araújo sobre o falso e o verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Para você iniciar bem essa lição, que vai cair no dia 3 de novembro, você pode iniciar por algumas bases bíblicas que o próprio texto oferece para você. A primeira base bíblica é Isaías capítulo 5, versículo 20. Faça a leitura desse versículo junto com os teus alunos. A segunda é a leitura bíblica em classe, que se localiza também em Isaías agora, capítulo 5, versículos 18 ao 25, e também 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 23 ao 25. Você pode estar lendo esses versículos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve neste canal, deixando o teu comentário também ou enviando essa aula para mais alguém. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal e pelo Spotify, onde você pode encontrar o nosso material para a glória de Deus, tanto no YouTube como no Spotify, sempre às 18 horas, toda quarta-feira, encontro marcado desta lição. E eu espero muito que o Senhor possa falar com você através dessa ministração. Na lição de número 5, como proposta da autora da lição, a Verônica Araújo, que traz um texto sensacional nesse trimestre, a nossa abordagem para entender uma corrente filosófica chamada de relativismo ético. O relativismo ético é um conceito que procura agora trabalhar essa perspectiva do certo e errado, que não são então absolutos nessa linha de pensamento. Podem variar de acordo com a conduta, de acordo com a cultura, de acordo com a sociedade, de acordo com o contexto histórico, de acordo com a perspectiva individual de cada pessoa. É interessante que, de acordo com essa visão, nós vamos entender também que não existe uma moral universalmente válida. Então, nesse tipo de conceito filosófico, ele acaba trabalhando o seguinte, que todos os valores morais são então construções pessoais, realizados então e construídos pela própria humanidade, e esse conceito, ele acaba trabalhando no considerável do seguinte sentido, que é moralmente correto entender que cada cultura pode apresentar então seus valores éticos, os seus padrões, e isso não pode validar o outro padrão de conduta moral. Nessa questão, nós vamos entender também, a respeito do relativismo, que a Bíblia ela acaba se posicionando contrária a esse tipo de pensamento. Por quê? Na perspectiva bíblica, e isso nós vamos estudar hoje, nós vamos entender que a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que em Deus nós temos toda a verdade absoluta. Nas Escrituras nós encontramos então o padrão para o nosso próprio conceito de verdade. Também vamos entender que a palavra de Deus é a nossa única fonte de verdade, de moralidade, conforme essa visão bíblica que nós defendemos, independente da cultura, da época ou da sociedade. Daí você já percebe de cara esse combate, então, contra essa linha de pensamento que é o relativismo. É claro que nós vamos ter também alguns princípios bíblicos que você já pode anotar. Então, pega um caderno e a caneta para poder anotar, para apresentar em sala de aula alguns versículos que vão te ajudar a entender o que é o relativismo ético e conforme a Bíblia, você pode descrever relações extraordinárias junto com os teus alunos. O primeiro princípio que você vai destacar em sala de aula é Deus como uma fonte absoluta e moral. Então, esse princípio é o princípio fundamental da tua aula. Quais são os versículos que você vai apresentar? Isaías capítulo 5, versículo 20, que a autora da lição destaca, você pode fazer essa leitura junto com os teus alunos, porque esse versículo também trabalha e condena a inversão de valores já no período de Isaías. Lá, muito tempo atrás, a Bíblia já condenava essa inversão de valores e procurava demonstrar que Deus é o nosso padrão claro.
O segundo texto que eu quero destacar para você é o texto agora de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que destaca então exatamente outra abordagem bem interessante. Essa imutabilidade do próprio Deus, do nosso Senhor, como esse padrão real, moral, constante, que está literalmente demonstrando o seu poder e a sua graça independente do tempo. Então, Deus é esse padrão real. Segundo princípio que você pode destacar também em sala de aula é aprender e demonstrar em sala de aula junto com os teus alunos a respeito da existência das leis morais e os mandamentos universais. Quais são os versículos que você pode destacar? Você tem então o Êxodo, capítulo 20, versículos 1 ao 17, onde você vai encontrar os mandamentos como um padrão moral que combate então essa visão do relativismo, e você vai encontrar outro texto também que está em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, onde você vai entender que esse texto vai sugerir um senso moral e universal no coração humano que foi estabelecido pelo próprio Deus. Ah, já deu para perceber que hoje nós vamos ter muita coisa boa para poder trabalhar. Em terceiro lugar, você também pode apresentar em sala de aula junto com os teus alunos Jesus Cristo como essa personificação absoluta da verdade. Então, para nós, Jesus é essa demonstração real da verdade. Texto base, você tem então João 14,6, onde você vai apresentar para os teus alunos que Jesus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Você também tem outro texto que combate essa visão do relativismo, que é João 17,17, que Jesus é esse caminho e ele ora para que os seus discípulos sejam conduzidos na verdade. E como a Bíblia então rejeita esse relativismo moral? Sabe qual é a base bíblica que você vai utilizar? Juízes capítulo 21, versículo 25. Esse texto também vai estar descrevendo esse contexto caótico que era seguido pelo relativismo já naquele tempo e como isso foi rejeitado. Você também tem outra abordagem, Provérbios capítulo 12, capítulo 14, melhor dizendo, versículo 12, que descreve muito bem a respeito dessa perspectiva de entender e confiar nesse julgamento e no padrão divino absoluto para a nossa conduta. E aí, o que tu acha a respeito dessa lição? Você acha também que a Bíblia ela traz a verdade absoluta para você, para a tua vida, para a vida do teu adolescente cristão? Deixa o teu comentário aqui nesse vídeo porque ele é muito relevante também. Ah, claro, se você pode, envie essa aula para alguém. Vamos então para o primeiro ponto da lição, que trabalha agora outro conceito. O que é ética? E você precisa definir isso para os teus alunos em sala de aula e com isso você possa ser um instrumento para a glória de Deus. No primeiro ponto da lição, você vai descrever o que é ética, mas em primeiro lugar, leia um texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, junto com os teus alunos, como fundamento desse primeiro ponto. Observando essa abordagem bíblica, você vai perceber e vai destacar exatamente essa definição sobre o que é ética antes de entrar no primeiro subtópico, porque a divisão aqui é um pouco diferente. Se você for observar exatamente essa compreensão sobre o que é ética, você vai perceber que a ética é um ramo da filosofia que estuda princípios morais. Então você não pode deixar isso de fora, que orienta um comportamento humano em sociedade. Você também vai perceber de forma muito clara que ela busca compreender, considerando o certo ou errado, o bom ou mal, o justo ou injusto, procura também estabelecer normas e valores que influenciam as nossas ações e decisões. Então, quando você estuda a ética, você descobre então esse conceito. Aqui você vai perceber que existem também diferentes teorias éticas que procuram também explicar diversos critérios, julgamentos e ações humanas. Eu vou te dar uma lista e você pode pegar a caneta e o papel para poder anotar. A primeira questão nesse contexto dessa lista que eu quero trabalhar com você, que vai justificar, é exatamente a partir de uma visão cristã, já que nós vamos trabalhar uma ética cristã fundamentada em princípios bíblicos. O primeiro fundamento que você pode escrever para o teu aluno é apresentar como princípio ético o amor de Deus ao seu próximo. Isso também é um princípio ético. Jesus ele resume esse mandamento
E ele resume esse mandamento descrevendo que esse amor de Deus para com o seu próximo também, o amor humano para com o próximo também descreve essa relação de um princípio ético. Você tem o texto, então, de Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 39. O outro fundamento que você precisa anotar é apresentar essa justiça e retidão. A Bíblia também vai apresentar esse princípio ético de diversas maneiras. De que maneira? Ela vai incentivar a prática da justiça, da honestidade em todas as relações. Aí você tem o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, Provérbios 21, 3. Você também vai ter a questão da integridade, que também é um princípio ético, onde você vai perceber a necessidade de manter um caráter íntegro, incorruptível. E isso é citado em Provérbios 10, 9. Você também tem como fundamento essa ideia da compaixão e da misericórdia, que também é um princípio ético, mas que a Bíblia também trabalha e demonstra exatamente essa ideia de refletir a nossa empatia em ajudar o próximo. João 14, 15, melhor dizendo, Colossenses 3, 12 vai falar sobre isso. João 14, 15 já apresenta outro princípio ético, que é o princípio da obediência aos mandamentos de Deus, ou seja, a palavra de Deus como fundamento, onde você pode então relacionar isso ao seu coração. Olhando para o texto da Verônica Araújo, você vai perceber exatamente que ela trata a ética como um caráter universal. A ética pode ser trabalhada com fatores cristãos também. Existe essa cosmovisão da ética cristã que segue esses princípios que eu acabei de traçar para você. E o primeiro subtópico, então, vai abordar essa ideia da ética cristã que eu estou sinalizando para você em sala de aula. A Verônica Araújo, então, aborda neste primeiro subtópico do nosso primeiro ponto essa perspectiva sobre a ética cristã. Mas você precisa também apresentar para os teus alunos o que é a ética cristã. A ética cristã, em prática, para você entender e resumir isso em sala de aula, ela vai abordar os seus princípios morais baseados nos ensinamentos da Bíblia e na vida de Jesus Cristo. Então, ela trabalha uma cosmovisão teológica também. Ela busca orientar os cristãos, no caso você, eu, nos crentes em Jesus, a como viver de maneira honesta que honre a Deus em todas as áreas da sua vida, das tuas decisões pessoais, nos teus relacionamentos de trabalho, na tua participação na sociedade. A ética cristã vai se fundamentar nessa convicção que Deus é a fonte suprema de toda a moralidade e de todas as leis universais e ele é imutável. Então, a ética cristã ela vai se fundamentar assim. Quais são os fundamentos, então, da ética cristã? Pega o caderno e a caneta para você poder anotar e poder caminhar comigo. Em primeiro lugar, Verônica Araújo também até destaca. Você tem, então, como primeiro lugar, a perspectiva da Bíblia como a suprema autoridade. A Bíblia ela passa a ser vista, a partir dessa cosmovisão da ética cristã, como a suprema autoridade dessa visão. Você tem então o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3, capítulo 3, melhor dizendo, versículos 16 e 17. Você também vai ter como princípio, então anota esse princípio aí também, o caráter de Deus. O caráter de Deus também é visto como um princípio ético na visão da ética cristã. Você tem Levítico, capítulo 19, versículo 2. Você também vai ter como princípio o ensinamento de Jesus Cristo. Você também tem João 13, versículo 15, que pode te ajudar a entender essa perspectiva também. Você também vai ter como princípio o amor de Deus e ao próximo também como fundamento. Você tem essa perspectiva em Mateus, capítulo 22, 37 ao 40, como fundamento da ética cristã. E você também tem a ação do Espírito Santo que te orienta nessa conduta ética e o fruto do Espírito sinaliza isso. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E aí, eu quero saber também a tua opinião. Você acredita que a Bíblia ela é exatamente a base orientadora para a ética cristã? Você acredita que o Espírito Santo também conduz o crente a uma vida ética, uma vida moral que exalta a Deus? Você também acredita que Deus ele é o princípio fundante da nossa questão de moralidade?
comenta nesse vídeo aqui, porque quem sabe mais professores e alunos podem aprender também com a sua contribuição. Isso nos ajuda muito a ministrar essa aula. Vamos então para o segundo ponto. E no segundo ponto nós vamos trabalhar sobre o que é o relativismo. O segundo ponto, então, trabalha exatamente sobre essa definição do relativismo. Você tem uma base bíblica que está, então, em Mateus, que eu quero destacar para você, você precisa ler esse texto, Mateus 24:35, junto com os teus alunos. Como na introdução já fiz uma pequena definição sobre o relativismo, agora eu quero destacar para você exatamente sobre essa ideia do relativismo e como a Bíblia ela fala contra o relativismo. Então, isso pode acrescentar na tua ministração. O relativismo é essa crença que não existem valores e verdades absolutas. Pega isso aqui, em questões universais, tá? Então, é fundamental que você possa observar isso. Mas o como a Bíblia se comporta e como a Bíblia trabalha a respeito disso. A Bíblia vai afirmar e vai confirmar que existem verdades absolutas. E essas verdades absolutas são estabelecidas por Deus. Olha o texto de João 14, versículo 6. Ali você vai encontrar a palavra verdade. Essa ideia que Jesus é a verdade absoluta estabelecida por Deus. Jesus é a verdade absoluta e nele nós encontramos essa verdade. O segundo princípio que você vai encontrar é João 17:17, como eu citei para você. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Então você tem o segundo princípio aqui que combate o relativismo. Você também vai ter a condenação da relativização do bem e do mal. Isaías capítulo 5, versículo 20, como eu citei para você, especialmente esse versículo, ele vai advertir contra aqueles que confundem e invertem os padrões divinos do bem e do mal. Questões morais que são distorcidas, isso já é combatido lá atrás. Você vai ter também a advertência contra seguir valores pessoais ou culturas contrárias a Deus, que é exatamente a propagação do relativismo hoje. Você tem o princípio fundante bíblico em Juízes 21, 25. Naquela época não havia rei e cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso aqui é um versículo extraordinário que está demonstrando a respeito de uma realidade também do nosso tempo. Você tem Provérbios 14, 12, que destaca que nós devemos tomar cuidado em confiar apenas em nosso próprio entendimento, porque isso leva à destruição. Olha só como é interessante isso. A Bíblia fala sobre a verdade como libertadora. João capítulo 8, versículo 31 ao 32, fala que em Deus nós encontramos a verdadeira liberdade, essa liberdade é fundamentada na verdade. Há uma necessidade também de obedecermos os mandamentos de Deus, ou seja, a palavra de Deus. João 14:15 traz esse fundamento extraordinário sobre a verdade fundamentada em Jesus, combatendo aí o relativismo. E você vai ter também essa ideia da rejeição das doutrinas falsas e das filosofias humanas. Colossenses capítulo 2, versículo 8, traz esse fundamento e Paulo escrevendo para Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, ele fala sobre essas profecias pessoais do nosso tempo, onde as pessoas agora são alienadas por desejos pessoais. Então, aqui na Bíblia, você vai encontrar esses valores que são muito relevantes também para o nosso tempo e entendendo agora uma maneira de como combater esses valores distorcidos e observar os valores relevantes que a palavra de Deus nos traz. Você acredita que a Bíblia ela te ajuda a combater essa linha de pensamento relativista do nosso tempo, onde não há verdade absoluta? Deixa o teu comentário aqui. Vamos agora para o primeiro subtópico que aborda agora o que a Bíblia fala a respeito. E a partir disso eu quero aprofundar com você. O primeiro subtópico, então, do segundo ponto, aborda exatamente sobre o que a Bíblia fala a respeito do relativismo. Eu selecionei aqui alguns princípios que vão acrescentar aí na tua ministração. Então, pega o caderno e a caneta para você poder anotar. O primeiro princípio que você pode escrever em sala de aula é entender
e firmar-se na palavra de Deus para combater o relativismo. Salmos 119, versículo 105, destaca esse princípio fundante, demonstrando que a Bíblia é a nossa confiável guia espiritual. Você também vai ter como segundo princípio esse desenvolvimento do discernimento espiritual, que é uma leitura contra essa visão do relativismo. Hebreus capítulo 5, versículo 14 é um versículo que você precisa ler. O cristão maduro deve discernir claramente o certo e o errado. Você também vai ter exatamente outro princípio, em não confiar nos padrões desse mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, trata exatamente essa ideia de nós nos afastarmos dessa visão do relativismo mundano e renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Você também tem como princípio, então anota aí, essa busca pela sabedoria divina. Tiago, capítulo 1, versículo 5, que combate a visão do relativismo. A sabedoria divina nos orienta a não cair nessas filosofias mundanas. Você também vai ter a perspectiva de viver em obediência e santidade. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 ao 16, que destaca essa proposta de viver em santidade conforme as escrituras também nos ensinam. Então, olhando para isso, você já encontra aqui recursos extraordinários. E o último recurso que você pode anotar é essa proclamação do amor e da verdade do amor, junto com os teus alunos, a partir da leitura de Efésios 4:15, onde nós devemos comunicar a verdade com amor e com respeito, mesmo que o mundo possa então rejeitar. Então a Bíblia ela já traz essas respostas para a gente, para você que é aluno da EBD, para poder então combater essas falsas ideologias. E aí, você acredita que a Bíblia ela traz respostas para o nosso tempo? O teu comentário é relevante aqui também. Aproveita e coloca de onde você está me assistindo e que Deus abençoe você. Vamos agora para o terceiro ponto que trabalha sobre os princípios bíblicos, que são para todos os tempos. O terceiro ponto, então, aborda agora essa perspectiva bíblica junto com você sobre o que a Bíblia vai te ensinar a viver como um padrão moral ético para o nosso tempo. Eu tenho um texto, Salmo 119, versículo 105, já é um texto bíblico que você precisa, então, se fundamentar nele. E mais uma vez eu quero descrever para você: o relativismo é essa cosmovisão que não há certo e nem errado e nenhuma verdade absoluta. Porém, a Bíblia vai nos ensinar diversos princípios. Como já disse, e volto a citar mais uma vez, você também tem o texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que nos ensina que Deus é a fonte da verdade absoluta. Isaías 45:19, você precisa demonstrar que o Senhor é apresentado em toda a Bíblia como fonte da verdade absoluta. Então, esse fundamento você não pode deixar de fora. Para combater o relativismo, também você vai aprender, e retorno mais uma vez a dizer isso, que a Bíblia ela é a fonte da palavra de Deus, ela é a fonte da mensagem do próprio Deus, ela é a verdade do próprio Deus. Salmo 119, versículo 160, faz questão de escrever que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é personificada na pessoa do próprio Jesus como verdade absoluta. Você também tem a perspectiva bíblica de não se conformar com os padrões desse mundo. Romanos 12:2 fala sobre isso, e também 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, onde a explicação bíblica agora nos ensina a combater esse erro. Nós precisamos também discernir entre a verdade e o engano. A Bíblia faz questão também de nos ensinar constantemente sobre isso. Você tem 1 João, capítulo 4, versículo 1, e Hebreus, capítulo 5, versículo 14 também. E essa abordagem bíblica vai te ajudar agora a crescer em Cristo. Para analisar isso melhor, o primeiro subtópico, então, vai descrever sobre uma pergunta que a Verônica Araújo, então, levanta. Certo ou errado? Depende. A sociedade materialista do nosso tempo está presa nesses valores do relativismo. Essa sociedade materialista busca os bens materiais, as riquezas, as posses e, acima de todas as coisas, independente dos padrões morais, por isso que ela se encaixa perfeitamente nessa cosmovisão materialista. Porém, a Bíblia faz questão também de escrever e combater a respeito dessa perspectiva.
A Bíblia vai nos ensinar sobre a prioridade das nossas riquezas em Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24, traz exatamente esse princípio fundante para a gente. A Bíblia também vai nos ensinar de forma muito específica e clara também sobre essa ideia do perigo do amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 ao 10, que se encaixa nessa sociedade relativista. A Bíblia também vai nos ensinar de forma muito clara sobre essa ideia da futilidade das riquezas terrenas. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. A Bíblia também vai nos ensinar sobre essa necessidade de angariarmos para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa alma, exatamente a ideia dos tesouros no céu. Isso está em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. A Bíblia também vai nos ensinar sobre a busca pela generosidade, pela justiça, que é diferente dos padrões dos valores do relativismo. Em 1 João 3,17, e a Bíblia fala sobre esse contentamento agora em Deus. Esse contentamento se localiza em Filipenses capítulo 3, versículos 11 ao 13. Então já deu para perceber que na aula de hoje nós entendemos a respeito dessa cosmovisão distorcida do relativismo e eu espero muito que o Senhor possa ter abençoado você. E se eu contribuir contigo, deixa teu comentário aqui. O que tu achou da aula de hoje? O que você está achando desse trimestre? E que Deus abençoe a sua vida de uma forma pessoal e poderosa. E me segue lá no nosso Instagram, @JandersonNascimento. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão contribuir com a tua visão teológica nesse trimestre. Indico para você o texto da Teologia da Experiência do pastor Clayton Pomerene, um grande amigo, que foi publicado agora pela editora CPAD, um texto sensacional que pode ajudar a crescer e ter uma visão teológica pentecostal. Indico para você a Introdução à Teologia Pentecostal, um texto maravilhoso que pode te ajudar, do Eduardo Leandro Alves, da editora CPAD. O meu texto também, Janderson Nascimento, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini, pode ajudar muito. Trago a indicação para você também do texto Ensinador Cristão, essa revista que é excelente para quem é professor da EBD nesse trimestre, e a revista Obreiro Aprovado, que pode te ajudar muito a crescer e avançar em Jesus. É claro que eu te aguardo por aqui na próxima aula, esperando que o Senhor venha te abençoar de uma forma poderosa. Na próxima aula nós vamos estudar a lição 6, onde nós vamos compreender sobre a perspectiva de quando a ciência se opõe à fé cristã. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.